Então, gente, na aula anterior a gente viu uma lei importantíssima para a nossa área, que é a lei de Kirchhoff das tensões. E a gente descobriu o quê? Que a soma de todas as quedas de tensões nos resistores do nosso circuito em série tem que ser sempre igual à tensão aplicada, ou seja, tem que ser sempre igual o valor da fonte. Ela não pode ser nem maior, nem menor. Tem que ser sempre igual. O aluno pode se perguntar, por exemplo, como que o valor do resistor vai afetar a tensão em cima dele, desse próprio resistor. E aí vem o conceito aqui do livro. A tensão através de elementos resistivos em série vai se dividir proporcionalmente ao valor de cada resistência em relação ao valor total da série. Sempre vai ser assim. O valor da queda de tensão no resistor, em outras palavras, vai depender do valor do meu resistor. Vai ser proporcional a ele. E vai ser proporcional como? Ora, em um circuito resistivo, quanto maior for a minha resistência, maior vai ser a queda de tensão nesse resistor. Além disso, a razão das tensões através de resistores em série será a mesma que a razão entre seus níveis de resistência. O que é que isso quer dizer? Vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho uma tensão aplicada aqui nos meus resistores em série, de tal forma que eu tenho uma queda de tensão em cada um dos meus resistores. Se a gente aplicar a lei de Kirchhoff das tensões aqui, como é que vai ficar? A fonte, vou começar desse ponto aqui que eu vou chamar de A. Menos para mais é uma elevação, então vai ficar E. Passa pela fonte, chega aqui no R1, mais e menos é uma queda, então menos 12 volts, menos agora do R2, que é os 6 volts, menos a tensão no R3, que é 2 volts, e chega de novo no ponto A. Então, tudo aqui tem que ser igual a zero. Então, na verdade, o E, quem é? É o 12 mais 6 mais 2, que vai dar igual a 20 volts, como a gente esperava. Nossa fonte é de 20 volts. Como a gente disse anteriormente, o somatório das quedas de tensão tem que ser igual ao valor da fonte. Por exemplo, o somatório das fontes tem que ser igual ao somatório das quedas de tensão. No caso desse circuito, era só uma fonte, e as quedas de tensões quem era? Era o VR1, mais o VR2, mais o VR3. Quando eu somo esses três caras, vai dar igual a 20, que é o valor da minha fonte. E agora, voltando aí para a situação do valor aí da tensão de acordo com a resistência, a gente pode reparar o quê? Que o R1 tem um maior valor de resistência e o R3 tem um menor valor de resistência, só um homem. Repare que quem ficou com a maior queda de tensão? O R1. O R1 tem o maior valor de resistência, então ele fica com a maior parte da queda de tensão em cima dele. O R3 tem o menor valor de resistência, então ele fica com a menor parte da queda de tensão entre eles. De tal forma que esse 12 mais o 6 mais o 2 tem que estar sempre o valor da minha fonte, que é o 20 volts. A gente pode reparar outras coisas aqui também. O que a gente pode reparar olhando para cá? O R1 é 2 vezes o valor do R2, não é isso? O R1 vale 6, o R2 vale 3. Então, quanto é 3 vezes 2? É 6. Então, o R1 é igual a 2 vezes o R2. O R1 é 6, o R2 é 3, 2 vezes 3 dá 6. Ora, se ele é 2 vezes o R2, o que é que eu posso tirar de conclusão disso? Que a tensão no R1 vai ser igual a 2 vezes a tensão no R2. Quem é a tensão no R1? Que a gente acabou de ver aqui. 12. É igual a 2 vezes. Quem é a tensão no R2? É 6. Ora, 12 igual a 12. Então, tem essa proporcionalidade entre os meus resistores e as quedas de tensão nele. Se esse R1
é 2 vezes a resistência do R2, então a tensão em cima do R1 vai ser 2 vezes a tensão em cima do R2. E a gente pode reparar também a mesma coisa com o R1 e o R3. O R1 aqui, comparado com o R3, é igual a quantas vezes o R3? Aqui é 6, aqui vale 1. Então, o R1 é 6 vezes o R3. Então, a gente pode dizer o quê? Que o VR1 é igual a 6 vezes o VR3. O VR1 quanto é? É 12. É igual a 6 vezes o VR3. Quanto é o VR3? 2. Então, 12 igual a 12, como a gente já esperava. Essa questão de proporcionalidade existe. É a mesma coisa que eu posso fazer com esses dois caras. Vou escrever bem aqui. O R2, em comparação ao R3, é quantas vezes ele? Aqui vale 3 o R2, o R3 vale 1. Então o R2 é 3 vezes o R3. Então a gente pode dizer que o VR2 é igual a 3 vezes o VR3. Quanto é que vale o VR2? 6 volts. É igual a 3 vezes o VR3. Quanto é que vale o VR3? 2 volts. E de novo, 6 volts igual a 6 volts. O que é que a gente pode concluir disso? A gente pode concluir que existe uma certa proporção aqui entre a queda de tensão dos meus resistores e os valores dele. E aqui, nesse exemplo aqui, a gente tem no lado esquerdo aqui, os valores das resistências 6, 3 e 1. O que a gente viu agora, com a queda de tensão de 12, 6 e 2. De tal forma que essas quedas de tensão no R1, R2 e R3, a soma delas tem que ser igual, né? A gente já sabe, tem que ser igual à fonte pela lei de Kirchhoff das tensões. Mas, professor, aqui é 6 ohms, aqui é 3 ohms e aqui é 1 ohm. Nesse outro circuito aqui, quem é o valor da resistência? 6 megas, 3 megas e 1 mega. 1 mega é quanto mesmo, hein? É o 10 elevado a 6. E aqui não tem nada desse 10 elevado a 6, é só o 6. Aqui é 6 milhões, né? É 6 vezes 10 elevado a 6. Mas continua, a gente pode reparar aqui, que continua sendo 12, 6 e 2. 12, 6 e 2. Mesmo com 1 mega aqui, não era para ser menor ou maior esse valor? Por que que não é? É porque a gente está seguindo a mesma proporção. Eu aumentei o R1 em mega, mas também aumentei o R2 e o R3 em mega. Todos aqui estão em mega também. Como eles estão aí com as mesmas razões, então quer dizer que a queda de tensão neles seria as mesmas. Então não importa se aqui é 6, 3 e 1, ou 6M, 3M ou 1M. Ou se eu quisesse botar aqui 6K, 3K, que é 1 quilo, ou 1K. Se eu aumentar todos pela mesma proporção, a tensão vai ser a mesma, não importa. Claro que tem que aumentar com a mesma proporção. Se eu aumentar sem ser na mesma proporção, isso vai dar errado. Se eu botar aqui mega e aqui K, não vai dar certo. Vai dar outros valores. Então, nesse circuito aqui, eu tenho o R1 na casa do mega, o R2 está na casa do quilo e o R3 é só os 100 ohms normalmente. E o que a gente pode esperar disso aqui? A gente pode esperar que, como o R1 é muito maior do que o V2 ou V3, o R1 é muito maior que o R2 ou do que o R3. Como ele é muito maior do que o R2 e o R3, o que a gente espera? Que o V1 seja muito maior do que o V2 ou V3, como tem aqui. Essa é a proporção que a gente vai seguir. Quem tem maior resistência vai ficar com maior valor de tensão. E ele está seguindo de novo a regra da proporção. Quem tem menor valor de resistência vai ficar com menor valor de queda de tensão entre eles. E a proporção? Ora, ele está dizendo aqui que o V2
é 10 vezes o V3. Não é isso? Se eu multiplicar o R3, quem é o R2? É o R3 multiplicado por 10. Quando eu multiplico 100 por 10, vai dar igual a quanto? 1000, que é a mesma coisa de 1 quilo ohm, que é o que a gente tem aqui, ó. Ora, se o R2 é 3 vezes o R3, o que a gente pode dizer? Que o VR2 vai ser igual a 3 vezes. 3 não, 10 vezes o VR3. Então aqui a gente está aplicando os conceitos que a gente viu agora há pouco. Quem tem a maior resistência, relembrando, quem tem maior resistência vai ter a maior queda de tensão. O R1 tem a maior resistência, então a maior queda de tensão vai ser o V1. Muito maior do que o V2 ou o V3. Por que muito maior? Porque aqui está na casa do mega, aqui está na casa do quilo, e aqui é só o 100. Ora, se a resistência R1 é muito maior do que o R2 e o R3, a tensão no V1 vai ser muito maior do que o V2 e no V3. E outra coisa que a gente pode reparar é a proporcionalidade. Se o R2 é 10 vezes o R3, como a gente acabou de botar aqui, então o V2 vai ser 10 vezes o V3. Então, fazendo os cálculos aqui, quem é a resistência total do meu circuito? É o R1, mais o R2, mais o R3, que é o que está aqui. 1 mega mais 1K mais 100. Vai dar justamente esse valor, 1.000.100 ohms. Então, quem é a corrente que está passando pelo meu circuito, que está saindo aqui da fonte? Quem é? O IS. Esse S de source em inglês, que é fonte, é a tensão dividido pela resistência total. A gente já está cansado de ver essa fórmula aqui, que é a lei de Ohm, né? Então, 100, que é o valor da fonte dividido pela resistência total, eu vou encontrar uma corrente em torno de 100 microamperes. Quem é um micro mesmo, hein? É o 10 elevado a menos 6. Tem uma corrente bem pequenininha passando pelo esse meu resistor. Então, quem é a tensão V1? Quem é a tensão V1? É o I1 vezes o R1. Mas, professor, eu encontrei quem é o IS. Quem é o I1? O IS, como é um circuito em série, é igual ao I1, que é igual ao I2, que é igual ao I3, que é a corrente que passa pelo R3. Então, voltando para cá, quem é o V1? É o I1, que é a mesma coisa do IS, que é o 100 aqui, que ele deixou 99,89, vezes o R1, que vale 1 mega. Quando eu faço essa conta, eu vou encontrar que é em torno de 100 volts. E o V2? É o I2 vezes o R2. Mas o I2 é o mesmo IS. E quem é o R2? 1K. Quando eu faço essa continha, eu vou descobrir que agora é 100 mili, ou seja, 1000 vezes menor do que o valor do V1. E o V3 é o I3 vezes o R3, faz a mesma continha. Agora eu vou ter 10 mili, que é 10 vezes menor do que o valor do V2. Então, como a gente esperava, a tensão maior ficou em cima do R1, bem maior, né? Ele está pegando quase os 100 volts da fonte. Minha fonte tem 100 volts. 99,89 ficou com R1. O restante, o pouquinho que sobrou, ficou com R2 e com R3. Com R2 ficou 100 mili e com R3 ficou os 10 milivolts. E eu sei que o R2 é 10 vezes maior do que o R3, então o R2 tem 10 vezes mais tensão do que o R3. Se eu multiplicar o VR3 aqui, que é 10 mili por 10, vai dar 100 milivolts. Então, mais uma vez, a queda de tensão dos resistores vai ser proporcional ao valor deles. Quem é que vai ter a maior queda? Quem tem o maior valor de resistência. Quem vai ter a menor queda? Quem tem o menor valor de resistência. Então, a regra do divisor de tensão, depois de tudo isso, a gente pode começar a definir ela. E como é que a gente vai usar a regra do divisor de tensão?
Ora, se a gente quiser saber quem é a queda de tensão no V1 ou a queda de tensão aqui ó, no V2, a gente pode usar a regra do divisor de tensão para encontrar essas tensões sem eu ter que primeiro descobrir quem é a corrente que está passando pelo meu circuito em série. Eu vou usar a regra do divisor de tensão para achar as quedas de tensões sem precisar ó, da corrente. Então vamos fazer uma análise matemática aqui. Quem é a resistência total do meu circuito? Quem é a resistência total do meu circuito? É o R1 mais o R2. Está aqui ela. Quem é a corrente IS do meu circuito? É a corrente que sai aqui da fonte, é a corrente IS. A corrente que passa pelo R1 é o I1 e a corrente que passa pelo R2 é o I2. De tal forma ó, que o IS é igual ao I1 é igual ao I2, porque a gente está trabalhando no circuito em série. E quem é, de acordo com a lei de Ohm, é a tensão dividido pela resistência total do meu circuito. Então, quem é o V1? Quem é a queda de tensão no V1? É o I1 vezes o R1. É a lei de Ohm. Só que quem é o I1? Lembre que eu quero saber quem é a tensão no meu circuito sem saber quem é a corrente. Então, onde tem o I1, eu vou substituir ó, por E dividido por RT. Então, onde tinha o I1 aqui, ó, substituir por E dividido pela resistência total. Então, quem é o V1? É o R1 vezes a fonte dividido pela resistência total. E no V2, quem é a tensão aqui, ó? No V2 é o I2, como a gente sabe, vezes o R2. Mas quem é o I2? É o E dividido pelo RT, está aqui ele, vezes o R2. Onde tinha o I2, substituir por E dividido por RT. Então, quem é o V2? Ó? É o R2 vezes o E dividido pelo R3. Se tivesse um R3 aqui, quem é que seria o V3? Seria o R3 vezes o E dividido pelo RT. Isso aqui seria o V3. Se tivesse um V4, como é que seria? O V4 é o R4 vezes o E dividido pelo RT. Ou seja, esse termo aqui, ó, esse termo E dividido pelo RT vai se repetir. O que vai mudar? O valor da resistência. A resistência que eu quero calcular a tensão em cima dela vai estar aqui. Se eu quero saber quem é a tensão V2, eu tenho que usar o R2. Se eu quero saber quem é a tensão V1, eu tenho que usar o R1. Então, dessa maneira, a gente pode, então, generalizar a lei do divisor de tensão. E aí a dica do livro, a definição. A tensão através de um resistor em um circuito em série é igual ao valor daquele resistor vezes a tensão aplicada total dividido pela resistência total da configuração. Está aqui, ó. A tensão que eu quero do resistor X é igual à resistência X vezes o E dividido pelo RT. Se eu quero saber quem é a tensão no resistor V10, quem é a resistência do R10 vezes o E dividido pelo R total. Agora eu quero saber quem é a tensão no resistor V5. Quem é a tensão no resistor V5? É o R5 vezes o E dividido pelo R total. O X aqui ó, vai ser o valor do resistor que eu vou estar querendo descobrir quem é a tensão sobre ele. Então vamos fazer essa questão aqui que vai cobrir todos esses conceitos que a gente viu agora anteriormente. Então eu tenho um circuito aqui na figura, com uma fonte e dois resistores, e o item A, sem realizar nenhum cálculo, quanto maior você esperaria que a tensão no resistor R2 fosse comparada com o resistor R1. E aí? A gente viu agora há pouco. O resistor R2 vale 60 e o resistor R1 vale 20. Então o R2 é 3 vezes o R1, não é isso? 3 vezes 20 vai dar 60. Ora, se a gente viu que a tensão sobre os resistores é proporcional ao valor deles, então o VR2 vai ser 3 vezes o VR1.
Então, sem nenhum cálculo, a gente já sabe que a tensão no resistor do R2 vai ser 3 vezes maior do que a tensão no R1. O item B. Descubra qual o valor do V1 usando a regra do divisor de tensão. Então, como é que eu vou descobrir isso? É a fórmula que a gente acabou de ver. Quem é o Vx é igual a Rx vezes a fonte dividido pelo R total. E quem é que eu boto no lugar desse X? É o resistor, que eu quero saber quem é a tensão. Se é o resistor R1, que eu quero saber quem é a tensão, então vai ser V1 igual a R1 vezes o E dividido pelo R total. Então, vamos trazer para cá. Quem é o V1 é igual? Quem é o R1? É 20, está dando na questão. Quem é a fonte? A fonte é 64, está dado na questão. Dividido pelo RT. Quem é o RT? RT eu não tinha calculado ainda. Quem é o RT? É o R1 mais o R2. Então, quem é o RT? 20 mais 60, 80 ohms. Então, aqui embaixo eu vou botar 80. Quanto é que vai dar essa conta? Resolvendo aí, eu vou encontrar, então, 16 volts. A tensão no V1, vou deixar anotado aqui, é 16 volts. E vou deixar anotado também no item A, que o V2 é igual a 3 vezes o V1. Vou apagar tudo aqui para ficar mais fácil e não ficar tão complicado de entender aqui os outros itens. O item C. Usando a conclusão da parte A, determine a tensão através do R2. Ora, qual foi a conclusão que a gente tirou da parte A? Que o V2 é igual a 3 vezes o V1. Então, quem é o V2? 3 vezes o V1 que a gente encontrou na parte B foi 16. Vai dar, então, igual a 48 volts. Está certo isso, professor? Como é que a gente sabe que isso está certo? Usando a lei de Kirchhoff das tensões. O somatório das nossas fontes tem que ser igual ao somatório das quedas de tensões nos resistores. Só tem uma fonte. Então, é 64 volts. E quem é as quedas? É o V1 mais o V2. Então, 64 volts vai ser igual a quem? Quem é o V1? É 16. Quem é o V2 que a gente acabou de achar? 48. 16 mais 48 vai dar justamente 64. Ou seja, tá certo. A gente acertou aí o item C. A tensão no R2, que é o V2, é 48 volts. E o item D? O que ele está perguntando no item D? Use a regra do divisor de tensão para determinar a tensão no R2 e compara com o item C. A gente já sabe, usando lá a proporção, que o V2 é 48, mas vamos usar a regra do divisor de tensão para fixar. O Vx quem é? É o Rx vezes a fonte dividido pelo R total. Quem é o X? É o resistor que eu quero. Como eu quero resistor 2, é o V2. Então, quem é o V2? É o R2 vezes o E dividido pelo R total. Quem é o R2? Está dado na questão, é 60. Quem é o E? Está dado na questão, é 64. E quem é o R total? 20 mais 60 é 80. Então, quem é o V2? Quando a gente faz as continhas todas, a gente vai encontrar de novo, que é 48 volts. Como a gente já esperava do item C. V2, 48 volts. E o item E. Como a soma V1 e V2 se compara com a tensão aplicada? Como a gente acabou de falar, pela lei de Kirchhoff das tensões, quando eu somo V1 mais V2, tem que dar igual a quem? A tensão aplicada, que é o E. 64 é igual a quem? V1, que é 16, mais V2, que é 48, que é igual a 64 volts.
Então essa questão foi bem interessante porque aplicou aí todos esses conhecimentos, tanto da aula passada da lei de Kirchhoff, como da agora da divisor de tensão e da proporcionalidade aí entre os resistores. Então vamos continuar com o exemplo, porque nada melhor para aprender e fixar a matéria do que resolver os exercícios. Né? Então, usando a regra do divisor de tensão, determine as tensões V1 e V2 e V3 para o circuito aí da figura. Ora, eu tenho 3 resistores aí, eu tenho minha fonte, então vamos lá descobrir quem é o V1 e quem é o V3 aí dessa figura. Ora, quem é a regra do divisor de tensão? A tensão que eu quero é a resistência que eu quero, descobrir quem é essa tensão, vezes a fonte, dividido pelo R total. Então vamos lá, se eu quero saber quem é o V1, então no X eu vou botar o valor de 1. É o R1 vezes a fonte, dividido pelo R total. Quem é o R1? Está dado na questão, é 2K. Quem é a fonte? Está dado na questão, é 45 volts. E quem é o RT? Eu tenho que fazer essa conta que eu não fiz ainda. Quem é o RT? É o R1 mais o R2 mais o R3. Quanto é que vai dar isso? 2 mais 8, 10, mais 5, 15 quiloohms. Então, tudo aqui dividido por 15K. Quanto é que vai dar essa conta? Corto o K com o K aqui. 2 vezes 45, 90 dividido por 15. Vai dar então, ó, 6 volts. E a tensão no R3, como é que eu descubro? Quem é o V3? Só substitui o X agora por 3. É igual ao R3 vezes a fonte, dividido pelo R total. Quem é o R3? 8K. Quem é a fonte? 45. E o R total continua sendo 15K. Corto o K com K. Essa conta então vai dar, ó, 24 volts. E pela regra da proporção, faz sentido isso? O V1 está 6 volts e o V3 está 24. Vamos ver aqui. O R1 vale 2K. O R3 vale 8K. Então o R3 é quantas vezes o R1? 4 vezes o R1, não é isso? 4 vezes 2K vai dar 8K. Isso quer dizer o quê? Que o VR3 tem que ser igual a 4 vezes o VR1. E dá certo isso? Quem é o VR1? É 6 volts. Então o VR3 tem que ser igual a 4 vezes os 6 volts. Que vai dar igual a quanto? 24 volts. Como a gente já esperava, né? A gente já tinha encontrado 24 volts usando a lei, a regra do divisor de tensão, e usando a proporção, a gente encontrou de novo esses 24 volts. E continuando aí, ó, no mesmo circuito, só que agora ele quer saber quem é a queda de tensão, ó, V'. Como é que eu sei quem é a queda de tensão V'? De novo, quem é? Usando o divisor de tensão, é o Vx é igual ao Rx vezes a fonte, dividido pelo R total. A gente vai descobrir que é o R total da questão anterior, que foi 15 quiloohms, né? Então vamos ver quem é o V'. Então quem é? V' é igual a quem? A resistência do R'. Mas quem é a resistência R', hein? Está contemplando que resistores? Esses dois aqui, ó. Então o R', quem é? É o R1 mais o R2. Então quem é o R'? É 2K mais 5K, 7 quiloohms. Então onde tem o Rx aqui, vai ser quem? O R' vezes a fonte dividido pela resistência total. Então quem é o V'? É o R' que a gente acabou de calcular, que é o R1 e R2. Por que a gente está somando R1 e R2? Porque eu quero saber a resistência, ó, a tensão, ó, em cima desses dois caras, do V1, e aqui vai ter uma queda de tensão, ó, V2 no R2. Eu quero a soma desses dois caras. Por isso que eu estou somando R1 mais R2 e chamei de R'.
Então, V', que é a tensão que contempla o R1 e R2, vai ser quem? 7K. Vezes a fonte, que continua sendo a mesma, que é 45. Dividido pela resistência total, que a gente já calculou, que é o 15K. Corta o K com K. Quanto é que vai dar essa conta? Vai dar, então, resolvendo, 21 volts. A queda de tensão somado do R1 mais o R2 tem que dar 21 volts. Então, a gente não precisa usar o divisor de tensão só para um único elemento por vez. Na verdade, se eu quiser somar dois elementos para saber a tensão dos dois, eu posso. Onde tem o Rx, eu faço a soma dos elementos que eu quero saber a tensão sobre eles. E nesse exemplo agora, ó, eu tenho aí um bocado de resistência em série e peguei meu multímetro, liguei o lado positivo ali entre o R1 e o R2, que é um fiozinho vermelho, e o lado negativo eu liguei o jacaré entre o R3 e o R4. Quando eu fiz isso, eu usei a escala de 20 volts do meu multímetro e descobri que a tensão entre o R2 e o R3, a soma da tensão aqui nos dois, ó, deu 5,6 volts. A queda de tensão aqui, ó, 5,6 volts nesses dois caras. E o que ele quer saber? Quem é o V3? Como é que eu faço isso? Ora, eu não sei qual é a corrente que está passando aí para esses resistores. Então, eu tenho que usar obrigatoriamente o divisor de tensão. Eu consigo calcular quem é a tensão em cima do resistor sem precisar da corrente. No final das contas, a fonte aqui do R2 e R3, ó, vai ser 5,6 volts. Fazendo aqui um circuito análogo, a gente poderia dizer o seguinte, que eu tinha uma fontezinha aqui, ó, de 5,6 volts, ligada no R2, em série com o R3. E aqui o terra. É como se eu tivesse um circuito desse tipo. Ora, como é que eu vou saber quem é o V3? Lembrando de novo, Vx é igual ao Rx vezes a fonte dividido pelo R total. Eu quero saber quem é o R3, então V3 vai ser igual ao R3 vezes o E dividido pelo R total. Quem é o E e quem é o RT? Ora, a gente fez uma transposição daqui para esse circuito bem aqui. Eu posso saber quem é o E, é o 5,6 volts, que é o valor da tensão medida aqui, e sei quem é o RT, quem é o RT desse circuito. Quem é o R total? É o R2 mais o R3. Então, o R total é o R2 mais o R3. Quanto é que dá isso? 1,2 mais 3 vai dar, então, 4,2 quilo-ohms, né? Então, voltando aqui para a equação, quem é o V3? É o R3, que vale 3K, vezes a fonte, que é 5,6, dividido pelo R total, que é 4,2 kg. Corto o K com K, e o V3 vai ser exatamente, ó, 4 volts. E para finalizar esse conteúdo, vamos ver esse último exemplo aqui. Projete o circuito divisor de tensão da figura de tal maneira que a tensão através do resistor R1 seja 4 vezes a tensão através do resistor R2. Ou seja, o VR1 é 4 vezes o VR2. E agora? Vamos começar descobrindo quem é a resistência total desse circuito. Quem é a resistência total desse circuito? É o R1 mais o R2, né? Só que eu sei que o VR1 é 4 vezes o VR1 é 4 vezes
o VR2. O que é que isso quer dizer pela proporção que a gente veio estudando até agora? Quer dizer que o R1 é igual a 4 vezes o R2. E eu vou usar isso aqui, ó. Vou substituir essa relação bem aqui. Quem é o RT, então? O RT vai ser o R1, que é 4 vezes. Vou substituir onde tem R1, vou substituir por 4 vezes o R2. Mais R2. Então o RT vai ser 5 vezes o R2. E daí? Daí que eu vou deixar guardado esse valor aqui. E vou agora, ó, calcular, usando a lei de Ohm, quem é a resistência total. Quem é a resistência total desse meu circuito, usando a lei de Ohm? É a tensão dividido pela corrente total, que é a corrente que sai da fonte. Quem é a tensão? Está dado na questão, é 20. Quem é a corrente? Está dado na questão, ó, é 4 mili. Quem é o mili mesmo? É o 10 elevado a menos 3. Quando eu faço essa continha aqui, ó, eu vou descobrir o quê? Que o RT é 5 kΩ. Descobri que o RT é 5 kΩ. Mas eu sei que o RT também é 5R2. E agora? Vou igualar os dois carinhas. O RT igual a RT. O RT primeiro é o 5R2. E o RT que a gente calculou usando a lei de Ohm é 5 kΩ. Então quem é o R2? O R2 é 5K dividido por 5. Vai dar então igual a 1 kΩ. É o valor do meu R2. Ora, se o meu R2 é 1 kΩ, quem é o R1? Basta substituir aqui na primeira expressão que a gente viu lá. Quem é o R1? É 4 vezes o R2, que é 4 vezes 1K, vai dar então 4 kΩ. Então, a gente projetou esse circuito. Projetou como? Escolhendo os valores adequados para o R1 e para o R2. O R1 é 4 kΩ e o R2 é 1 kΩ. A gente projetou de acordo, ó, com a regra que foi definida pelo projetista, pelo circuito que a gente queria fazer. E para finalizar esse conteúdo, a gente vai ver aqui a última parte, que é o intercâmbio de elemento. Num circuito em série, a gente pode intercambiar, ou seja, trocar os elementos de canto, sem que a resistência total seja mudada, ou a corrente que atravessa o circuito seja mudada, ou a potência consumida pelos elementos do circuito sejam mudados. Isso pode ser feito no circuito em série. Por exemplo, aqui, ó, eu tinha um R2 bem aqui e um R3 bem aqui. E mudei de canto eles, ó. O R2 veio para cá e o R3 veio para cá e o R2 veio para cá, como está aqui desse lado. Não vai mudar em nada, o R3 está na frente e o R2 está no outro lado. A corrente vai ser a mesma, a tensão sobre o R2 vai ser a mesma, a potência dissipada nos resistores vão ser iguais, não importa se eu mudei os meus elementos de canto no circuito em série. Então vamos ver isso, esse exemplo para finalizar a aula. Determine I e a tensão entre os terminais do resistor de 7 ohms no circuito na figura. Eu quero saber quem é, no final das contas, quem é o V e quem é o I. Então, mas a fonte está no meio aqui dos resistores. E agora? E agora que eu posso, como a gente acabou de ver, intercambiar os elementos. Vou pegar minha fonte aqui, ó, e trazer bem para cá, para ficar mais fácil. Como é que vai ficar redesenhando o meu circuito aqui? Vai ficar a fonte de 50 volts. E como eu vou trazer a outra fonte bem para cá, vai ficar o lado positivo, aqui é o mais, aqui é o menos, vai ficar o lado positivo da minha fonte colado com o lado positivo da outra fonte, como está aqui esse circuito da figura. Aqui é 12,5 volts. E o resto dos elementos eu vou deixar normal.
não vou mexer neles porque não vai mudar em nada. Aqui vai ter o de 4 ohms. Depois vai ter aqui o de 7 ohms, que eu quero saber quem é a queda de tensão aqui nele. E por último, vai ter aqui o outro de 4 ohms. Aqui embaixo. Ligando de novo, ó, no lado negativo da minha fonte, com terra. Agora sim. Agora ficou mais fácil eu saber quem é cada um das coisas que eu queria, que é o I1 e o V. Professor, eu tenho duas fontes aqui, uma do lado da outra, com polaridades invertidas. E agora? Como é que eu faço? Se uma está num sentido e a outra está no outro, quem é meu E total no final das contas? É um menos a outra. Simplesmente eu vou subtrair uma da outra. Que isso aqui vai dar igual em quanto? 50 menos 12,5 vai dar igual a 37,5 volts. Então aqui, ó, ficou 37,5 volts. O lado positivo vai ficar para cima ou para baixo? Se deu positivo aqui, o lado para cima vai ficar positivo e o lado de baixo vai ficar negativo. Então, no final das contas, eu vou apagar essas duas aqui, ó, e vou botar uma única fonte resultante dessa continha que eu acabei de fazer. Aqui é o mais, aqui é o menos, e essa fonte vale 37,5 volts. Então, quem é a corrente I que passa por esse circuito? É a lei de Kirchhoff. Quem é o I? É o E dividido pelo R total. O E eu acabei de descobrir, 37,5. E o R total, quem é o R total? É a soma dos meus resistores sem série. 4 mais 7 mais 4. Vai dar igual a quanto agora? Vai dar igual a 15 ohms, né? Então, quanto é que vai dar isso? Isso aqui vai dar 2,5 amperes. Então, descobri quem é a corrente que está passando no meu circuito. Ora, eu sei quem é a corrente que está passando no meu circuito aqui, ó. É igual a 2,5 amperes. Se é um circuito em série, a corrente aqui vai ser a mesma. E a corrente que passa aqui também vai ser o I. Vai ser a mesma. Ora, se tem uma corrente I aqui passando pelo esse resistor de 7 ohms, com valor de 2,5 amperes, e eu tenho um valor da resistência, que é 7 ohms, que é o valor do V? Ora, basta aplicar a lei de Ohm. Quem é o V? É o R vezes o I. Então, quem é o V? O R vale 7. O I a gente acabou de calcular, vale 2,5. Então, quanto é que vai dar isso? 17,5 volts em cima desse meu resistor de 7 ohms. Então, na próxima aula, a gente vai ver um pouco aí de outras notações aqui usadas em circuitos em série.